Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender, prosseguindo vou crer. Seguirás me guiar, sempre me susterás, com tua graça e amor, tu me cercas, Senhor. E se tudo faltar, isso me lembrará. Nada tenho aqui, mas eu tenho a ti. Sou imerecedor de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que os meus. Puro eu quero ser, mas te imploro poder para ti ser leal neste mundo tão mal. E se nada faltar, me ajuda a lembrar tudo que tenho aqui foi me dado por ti. A lei que condenava aboliu, o véu que separava se partiu, muralhas e cadeias destruiu. Por sua cruz, em sua própria carne
de toda tribo, povo e nação. O sangue de Jesus nos faz irmãos. Vivemos num só corpo em comunhão. Por sua cruz, ali cessados somos desta luz. A pedra angular se é Jesus. Em vida santa e reta nos conduz. Por sua cruz, foi pela sua cruz que ele o véu rasgou. Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou. Não há separação, não mais condenação. Aproximados somos por sua cruz. Foi pela sua cruz que nos reconciliou. Foi pela sua cruz que a ira aplacou. Seu sangue foi capaz de nos trazer a paz. Reconciliados fomos por sua cruz. Foi pela sua cruz que ele o véu rasgou. Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou. Não há separação, não mais condenação. Aproximados somos por sua cruz. Foi pela sua cruz que nos reconciliou. Foi pela sua cruz que a ira aplacou. Seu sangue foi capaz de nos trazer a paz. Reconciliados fomos por sua cruz. Reconciliados fomos por sua cruz. Estamos nós aqui, graças ao Senhor, que tanto nos fez bem e nada nos faltou. Por isso nossos lábios estão a transbordar divina alegria, sinais do seu proceder. Dia por dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Que cada vida que por aqui passou ou venha a passar, conserve dentro em si, no cofre do seu coração, o doce lapidar. Retém os que te amam, sinais do teu proceder. Queremos ser padrão do teu desejo, Pai. Responde
possam ver enfim ao Senhor Jesus, conosco desfrutando dos sinais do teu proceder. Dia após dia, decadamos, sempre aguardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Dia após dia, decadamos, aguardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Grande bênção estar com vocês hoje, aqui no Rio Grande do Sul, uma manhã fria e chuvosa, mas graças a Deus por todos os irmãos que estão conosco. Infelizmente, os irmãos que moram ali no seminário, creio que não conseguirão nos assistir, se não todo o culto, pelo menos uma boa parte, porque infelizmente ali no seminário está sem energia elétrica. Agradeço a Deus porque aqui nós, pelo menos até onde eu vi, não nos faltou energia, então louvamos a Deus por estarmos aqui essa manhã, juntos e gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus queridos irmãos, é com muita alegria e satisfação que eu chego diante de vocês num ambiente totalmente diferente do que os irmãos estão notando, do que os irmãos estão habituados, na verdade. Os irmãos sabem que geralmente a nossa transmissão tem sido feita não só com uma câmera diferente, mas também num ambiente diferente. Hoje de manhã, e pelo menos pelo resto da semana, eu estou aqui no meu escritório, isolado da minha família. Alguns dos irmãos já sabem, eu testei positivo para a Covid-19. Então, eu e minha esposa fizemos o teste, eu testei positivo e o teste dela deu negativo. Então, por indicação médica, nós estamos mantendo distanciamento aqui dentro de casa. A Tati está com as meninas e eu vou ficar aqui no escritório. Então, graças a Deus, eu consigo, né, mesmo com um ambiente diferente, mesmo com uma câmera diferente, consigo fazer a transmissão aqui para os irmãos, porque nosso Deus é maravilhoso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente nos avisos, mas eu quero deixar claro para vocês que eu estou bem, a minha família está bem, nós estamos bem. Os sintomas que tenho sentido são sintomas leves, mas como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, ok? Muito bem, então, meus irmãos, espero que vocês não estejam tendo nenhum tipo de problema na sua transmissão e todos nós possamos ter aqui essa manhã um bom tempo. Se porventura tiver algum travamento, alguma coisa, por favor, como eu disse, é um ambiente diferente, talvez pode ser que tenha uma diferença da velocidade da internet, então, por favor, persista, fique conosco, que mesmo às vezes tendo algum travamento, vai continuar, a não ser que falte energia, aí tem um pouco mais de dificuldade, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Vamos orar então, antes de nós iniciarmos o nosso culto dessa manhã? Oremos então. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós estamos em sua presença essa manhã, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio de estar com os irmãos essa manhã. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor deu a cada um de nós.
Obrigado pela chuva que aqui no Rio Grande do Sul é tão importante para nós, e não que não seja no resto do Brasil, mas tu sabes, ó Deus, como tivemos um período bem seco nos últimos meses, e agradecemos ao Senhor por cuidar de nós, por cuidar dos nossos irmãos em Cristo. Pedimos também, ó Deus, que aonde quer que as pessoas tenham nos assistido, o Senhor os abençoe, os proteja, os guarde de todo mal. E oramos que a palavra do Senhor, que os hinos, que tudo, ó Deus, venha falar aos nossos corações essa manhã. É o nosso desejo e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, vamos então para o nosso versículo. E antes de ir para o nosso versículo, como o pastor Michael escreveu aí nos comentários, hoje nós estamos começando, vamos dizer assim, a comemorar o aniversário da nossa igreja, que é amanhã. Teríamos uma programação toda especial, né? Íamos ter um especial aí do Paulo Carvalho, mas infelizmente, né, o Paulo vai ter que fazer uma outra vez, porque o irmão Avelino viajou, então o Paulo ia ter que cantar sozinho, mas vai ter que cantar numa outra oportunidade. Então, meus irmãos, vamos aqui para o nosso versículo. Vamos ler Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, está na sua tela, então vamos falar juntos. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Muito bem, então, meus irmãos, antes de nós cantarmos essa manhã, eu vi que, pelo menos no culto da semana passada, na quarta-feira, eu creio que só a Dani fez o pedido de um hino. Então, se os irmãos querem cantar hinos, por favor, coloquem aí nos comentários. E se porventura vocês colocaram ou me pediram, eu acabei não vendo, peço perdão. Então, alguns hinos dessa manhã eu escolhi, alguns hinos que já fazia tempo que nós não cantávamos. Então, vamos começar cantando, colocarei aí na sua tela. Vamos começar cantando essa manhã o número 79 do cantor cristão, Um Bom Amigo. Número 79 do cantor cristão, nós vamos cantar 2 hinos e depois nós vamos para os avisos e aí eu vou explicar algumas coisas a mais para os irmãos, ok? Vamos lá então, número 79 do cantor cristão, Um Bom Amigo.
Amém, meus amados irmãos, grande bênção este hino. Creio que fazia tempo que nós não cantávamos aqui na nossa igreja. Então, temos o privilégio de essa manhã podermos entoar louvores ao nosso Deus. E agora nós vamos cantar o hino que a Daniele, nos pediu. Vamos cantar então do HCC, colocarei aí novamente na sua tela, número 499, Ouvi Contar a História de Jesus. Os irmãos conhecem este hino, nós cantamos do Voz de Melodia. Quando começarmos a cantar, os irmãos se lembrarão. Então, 499 do HCC, Inário para Culto Cristão, Ouvi Contar a História de Jesus. Amém. Grande verdade nós cantamos, temos vitória completa em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, eu quero relatar para vocês novamente. Eu conversei com vocês na quarta-feira, no painel de perguntas e respostas. Na sexta, acabei não falando nada, até porque não tinha muita diferença daquilo que eu já tinha explicado para vocês na sexta-feira, na quarta-feira, perdão. Mas nós tivemos na semana passada culto presencial, mas eu estava bem, não estava sentindo nada. Na sexta-feira da semana retrasada, antes do culto, então, de domingo passado, eu acordei de manhã com a garganta seca e também raspando, coisa que particularmente eu achei dentro da normalidade, uma vez que os irmãos sabem que aqui no Rio Grande do Sul essas 2, 3 últimas semanas têm sido de dias que se alternam muito quentes e muito frios. O próprio final de semana passada, no sábado, estava muito quente aqui, e já no domingo, os irmãos que estavam aqui sabem, nós fizemos culto 13 graus, né? Estava 13 graus lá fora e estava chovendo. Então, essa mudança brusca de temperatura, para mim, era normal. E então, sexta e sábado, estava com a garganta um pouco ruim, mas nada mais que isso. Domingo à tarde, eu comecei a sentir dor de cabeça, mas dor de cabeça não muito forte, mas constante. Então, consegui fazer a transmissão sem problema algum. E então eu notei que segunda e terça-feira esses episódios eles persistiam. Então, pelo fato de nós termos tido contato com alguém que foi diagnosticado com Covid, eu decidi entrar em contato com o nosso convênio. E aí então o médico do convênio, que foi por teleatendimento, que nós conversamos, ele solicitou que nós fizéssemos então, no caso eu e posteriormente minha esposa, nós fizéssemos o teste para a detecção de Covid, justamente porque tanto garganta seca como dor de cabeça são sintomas que também podem ser de Covid-19. Além do que nós tivemos contato com alguém que tinha sido diagnosticado com Covid. Desta forma, irmãos, ele nos deu a solicitação para que nós pudéssemos então conversar com o laboratório para que o laboratório nos desse o teste para podermos fazer. Só que o laboratório ele pede 3 dias úteis para que seja feito a coleta, né? No caso, o exame que nós fizemos foi aquele PCR, aonde os enfermeiros eles vão colher o material ali pelas narinas, na verdade. Então, nós esperamos até quinta-feira, os sintomas eles persistiam, mas o interessante é que as dores de cabeça, por mais que elas eram frequentes, elas eram suportáveis. Não era nada muito forte, né? Era mais algo frequente. Então, na quarta-feira, consegui fazer o culto, né? Explicando para os irmãos que não estava muito bem nos últimos dias. Mas aí o irmão Davi até fez a gentileza, trouxe o estudo da palavra de Deus para nós. Na quinta-feira, irmãos, como eu estava achando que estava demorando demais essa questão do convênio, eu liguei aqui no Poço da Tristeza e confesso a vocês que a agilidade me surpreendeu, porque eu liguei ali, era em torno de 11h30, eles falaram que poderia ir lá. Em 20 minutos o médico me atendeu, eu já saí de lá, ele fez todos os testes, né? Mediu ali o nível de oxigênio no sangue, viu se estava tudo certo com o pulmão. Então, dali eu já saí com a requisição para fazer então o exame PCR. E como a minha esposa estava apresentando sintomas semelhantes a mim, então depois que eu fui lá e fiz o teste, eu levei ela aqui no postinho e ela foi atendida, tudo, fez o teste e aí nós tivemos que ficar aguardando. O resultado veio ontem à tarde, no começo da tarde, e o resultado do meu exame deu positivo para Covid-19. O resultado da minha esposa deu negativo, por mais que ela estava e ainda está
tendo sintomas semelhantes, o teste dela deu negativo. Então, ontem à tarde e no começo da noite, nós começamos a programar as coisas justamente para nós podermos então ficar separados, uma vez que, como eu expliquei, o meu teste havia dado positivo e o dela negativo, então nós fizemos essa separação, vamos dizer assim, forçada. Então eu montei aqui acampamento no meu escritório e a Tati está com as meninas então na parte de baixo. E olha, irmãos, eu quero deixar claro para todos vocês, nós estamos bem. Os sintomas que eu tenho sentido são sintomas leves, perto de tudo aquilo que os irmãos têm visto, principalmente a mídia falar. São sintomas leves que eu tenho. Eu louvo ao Senhor por isso e quero deixar todos vocês despreocupados, que até mesmo a questão das dores de cabeça, elas vêm e vão. Elas são mais constantes na parte da tarde e na parte da noite. Mas agora de manhã eu estou bem, acordei só com um pouco de dor de garganta, mas minha esposa preparou para mim um suco de laranja, um suco de limão, sem açúcar, né, para reforçar a imunidade com vitamina C. Então, estou aqui dizendo para vocês que, graças a Deus, estamos bem, estou bem. Nós pretendemos, principalmente a minha esposa, repetir o teste. Os irmãos sabem que nós temos feriado amanhã, então isso só vai dar certo realmente na terça-feira. Eu tenho um amigo pastor muito querido, pastor Davi, lá de Brasília, que o irmão dele é médico em Curitiba e trabalha na UTI com pessoas que estão com coronavírus. Então, algumas coisas ele tem me dito, tem dado algumas sugestões. Então, eu agradeço todos vocês por suas orações, agradeço todos vocês pelo amor que têm demonstrado por nós. Mas eu repito para todos, nós estamos bem. As meninas estão bem, não têm sentido absolutamente nada. Eu brinco dizendo que elas estão ligadas no 220 sempre. É claro que o fato da separação, elas ficam tristes, principalmente a Ana, né, pelo fato de que a gente estava explicando que agora vou ter que ficar um pouco afastado, mas coisa que é normal, né? Conversando com o Jorge, que teve recentemente, né, foi diagnosticado com coronavírus, ele estava explicando para mim que ele teve muita dor no tórax, teve febre e tudo mais. Então, não é o meu caso. Não apresentei febre nenhum desses dias e nenhum tipo de dor física, né, absolutamente nada. Então, os sintomas são praticamente esses: dor de garganta, dor de cabeça e algumas vezes episódios também de olhos coçando. Então, irmãos, eu sou muito grato ao Senhor por suas misericórdias, por serem sintomas leves, pelo Senhor estar cuidando da minha família. Nós vamos procurar tomar todos os cuidados necessários para que essa fase possa passar. Eu creio, irmãos, até daqui a pouco nos avisos, né, daqui a poucos segundos eu vou mostrar para vocês, que se tudo estiver bem, nós faremos o culto presencial no domingo. É claro que nós só vamos poder dizer isso para vocês mais para frente. Só iremos fazer o culto presencial a partir do momento que tanto o meu teste quanto o teste da minha esposa, né, der negativo, por mais que o dela já esteja negativo, ok? Então, eu quero deixar claro para todos vocês. Primeiramente, cuidem-se, nós devemos nos cuidar. Devemos tomar todos os cuidados, mas como estava comentando com o pastor Martins, vai acontecer de alguns de nós termos contato com pessoas que estão infectadas com Covid. Inclusive, nós estamos orando pela irmã Ivete, esposa do pastor Cirineu, e ontem ele colocou no grupo dos pastores que a irmã Ivete ela foi diagnosticada com coronavírus, porém, o corpo dela criou os anticorpos, então não se manifestou. Ela praticamente é assintomática. Graças a Deus por isso. Então, nessas idas e vindas dela para fazer... eu esqueci o nome do que ela faz. Eu sei que talvez na sua mente você já deve ter falado, mas eu esqueci. Então, a Dona Ivete, ela tem aquela questão que ela faz sempre, né, a questão do rim.
E aí então ela acabou sendo infectada, mas pela graça de Deus não se manifestou nenhum tipo de sintoma. Então pode ser até mesmo que os irmãos pode ter acontecido com você, então nós não sabemos. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. O que nós devemos fazer é confiar e, claro, tomar todos os cuidados, mas sempre lembrando que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, eu quero deixar todos vocês tranquilizados, tanto nossa família quanto a nossa família em São Paulo, quanto a nossa família aqui no Rio Grande do Sul. Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Agradeço muito ao Douglas, ao Eduardo, que nos ajudaram ontem indo no mercado, comprando algumas coisas que nós estávamos necessitados. E pode ter certeza que qualquer mudança de quadro, qualquer situação, nós avisamos vocês, ok? Então, ontem eu liguei para a dona Irene, liguei para a dona Lívia, a dona Irene ficou bem preocupada, mas olha, dona Irene, tá tudo bem, tá bom? Eu disse que ia mandar um beijo para a senhora, então um beijo bem grande para a senhora, não precisa se preocupar. Graças a Deus aqui nós estamos muito bem, ok? Então, meus irmãos, essa é a situação que temos passado. Já fazem praticamente 2 semanas que eu tive contato com o Jorge, que foi o nosso querido irmão que lamentavelmente estava infectado, e ele não sabia, irmãos, ele não sabia, né? E eu tive um contato mais próximo dele, os irmãos sabem, né? Ele gentilmente nos emprestou a sua câmera, e eu quero deixar claro que talvez pode nem ter sido isso, né? Mas quando ele veio ao culto, ele não sabia, e durante a semana passada ele acabou manifestando essa questão do vírus. Ele já está bem, eu conversei com ele ontem, brinquei, né, que nós estamos juntos, né, em todas as coisas. Então Deus tem um propósito em tudo, meus irmãos. Graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades. É claro que a distância, principalmente das meninas, da família, né, da esposa e das meninas, a Tati, a gente não tem tanto contato próximo, né, mas vou ter um pouco de contato mais frequente, porque ela vai me ajudar em algumas coisas aqui. Mas as meninas é que realmente vão ter que ficar mais longe. É um pouco difícil, mas é uma fase que nós vamos ter que passar juntos, ok? Então, tudo explicado, vamos então para os nossos avisos. Vou já colocar aqui para os irmãos. Então, como eu já expliquei para vocês, por enquanto nós temos culto presencial no próximo domingo pela manhã. Por enquanto. Por favor, fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós vamos avisá-los se porventura mudar alguma coisa, se não tivermos ou se realmente tivermos, nós vamos avisar vocês. Mas, por enquanto, está marcado, ok? Também, meus irmãos, as nossas transmissões, elas continuam ao vivo. Olha, enquanto Deus me der vigor, aqui estarei para poder estar junto dos irmãos. E, como eu lhes falei, hoje pela manhã eu estou bem, acordei bem e realmente estou aqui tendo o privilégio de estar juntos de vocês nessa transmissão. Então, hoje à noite, nós temos também transmissão às 19 horas e nosso culto de oração às 20 horas. Irmãos, na sexta-feira nós falaremos sobre o cristão e a depressão. Um dos assuntos mais difíceis de serem aprendidos hoje em dia, porque muitas pessoas já têm um pré-julgamento, achando que a depressão não é uma doença, que depressão é pecado. Realmente, irmãos, existe uma parte da depressão que é sim sintoma, que é um dos sintomas da saúde da pessoa. Depressão já é comprovado como uma das doenças do século. Então nós não podemos julgar pessoas que sofrem disso. Mas também muitas vezes, ou algumas vezes, pode acontecer que também pode ser na questão do pecado. Então, pastor Andreu, querido irmão, vai trazer para nós o desafio na sexta-feira, às 20 horas, se assim o Senhor nos permitir, o cristão e a depressão. Eu coloquei nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, você pode espalhar para quem você quiser, pode convidar os seus amigos, parentes, vizinhos, não tem problema. Da mesma forma que nós fizemos na semana passada o Casamento Suas Crises, está ali no nosso Facebook, também está no YouTube da igreja, no canal do YouTube da igreja, no YouTube da igreja. Se caso você quiser assistir novamente, pode assistir. Se você não assistiu com o seu esposo,
ou com a sua esposa, eu aconselho você a assistir, ok? Até mesmo se o teu esposo ou esposa não sejam cristãos, ok, meus queridos? Então, são os nossos avisos. Nós vamos cantar o hino desta semana, que é o número 18 do Cantor Cristão, Amor Sem Igual. Colocarei aqui novamente. Vamos cantar então Amor Sem Igual. Muito bem, irmãos. Acabei colocando já o começo do próximo hino. Então vamos já cantar. Número 296, colocarei aqui para os irmãos. 296 do Cantor Cristão, o hino Consagração. Também creio que faz muito tempo que nós não cantamos aqui na nossa igreja. Então vamos cantar agora. Colocarei novamente aqui na sua tela, 296, Consagração. Antes, eu quero agradecer ao Paulo Carvalho. Ele escreveu ali hemodiálise, essa palavra que eu tinha esquecido. Dona Ivete está fazendo hemodiálise. Paulo, muito obrigado, tá? Então vamos cantar aqui agora 296 do Cantor Cristão, Consagração.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, foram os hinos desta manhã e realmente, como foi muito bem lembrado pelo pastor Michael e não esquecido por mim, mas nossa igreja amanhã completa 32 anos de existência. Nós queremos agradecer a Deus por essa bênção, por nós estarmos aqui juntos por tanto tempo. Eu faço parte da história dessa igreja, eu e minha esposa fazemos parte da história dessa igreja já há 12 anos e meio. Então, louvo ao Senhor por cada um de vocês que são parte desta família, que tem servido ao Senhor neste lugar. Então, Deus tem sido bondoso para conosco, nos permitindo, por esses 32 anos. Ele tem nos sustentado, tem nos abençoado e nos permite estarmos aqui, mesmo que pela internet, reunidos para adorá-lo, para honrá-lo por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Então, meus irmãos, hoje era para nós estarmos juntos, mas, como já expliquei, não foi possível. E o que nós vamos fazer de especial, o que iríamos fazer de especial hoje, nós vamos deixar para a semana que vem. Mas as pregações de hoje e também da próxima semana são pregações especiais. Eu convidei os irmãos que são pastores, estão no ministério, que são oriundos desta igreja. Então, os filhos dessa igreja que hoje estão servindo ao Senhor no ministério serão os pregadores destas próximas semanas. Então, hoje pela manhã, pastor Daniel Lima será o pregador. Hoje à noite, pastor Antônio, lá da Igreja Batista Fundamental em Santa Maria, será o nosso pregador. Então, hoje, pregações especiais voltadas para que realmente o Senhor nos desafie a prosseguirmos até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pastor Daniel Lima tem a palavra, e aí depois, então, da pregação, nós retornaremos para finalizar este culto. Então, vamos assistir aquilo que Deus tem, ou vamos assistir ao pastor Daniel e ver aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Bom dia, irmãos. Vamos para um tempo com a palavra de Deus agora, essa manhã especial, em que nós estamos celebrando, o aniversário da igreja. Amanhã estará completando seus 32 anos. Vamos a Deus por esse ministério, por essa obra que o Senhor implantou aqui no bairro da Tristeza e por todos que fazem parte dela. Nós sabemos que o prédio não é a igreja, somos todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo nessa igreja local. E eu gostaria muito que tudo isso passe, logo, logo nós possamos estar juntos novamente na igreja e que possamos adorar a Deus continuamente como fazíamos antes, Mas eu creio espero eu, ainda mais próximos de Deus, ainda com o coração mais voltado para Ele. E o desafio que eu gostaria de trazer nessa manhã é um desafio prático, algo que eu estudei essa semana, estava estudando aqui em casa, no meu tempo com Deus, e que quando soube que ia trazer uma mensagem, eu automaticamente pensei, esse é um bom tema para eu falar. Isso é uma coisa importante, porque nunca devemos deixar de lembrar sobre a importância desse assunto para as nossas vidas. E o título da mensagem dessa manhã é Me Mostre a Tua Fé. Me Mostre a Tua Fé. O texto que nós vamos tratar é primariamente o livro de Hebreus, capítulo 11, mas nós vamos ter alguns versículos de Hebreus também, mas de outras partes para estarmos tratando. Eu gosto do livro de Hebreus demais, eu acho um livro maravilhoso, que tem muitas verdades importantes para nós. E tive um grande prazer de lecionar sobre esse livro no seminário, há alguns anos atrás. E gostaria de mais uma vez estar falando com os irmãos sobre esse assunto. Então a fé, ela tem sido muito propagada, vamos dizer assim, no nosso país. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé em Deus, acredito em Deus, tenho fé em Jesus, mas quando nós olhamos discurso e vida, nós percebemos que há uma
completa separação dos dois. Pessoas dizem que acreditam em Deus, mas acreditam em tantas outras coisas juntos com Deus, ou seja, Deus é mais um entre tantas coisas que a pessoa acredita. Ou acredita em Deus, mas tem uma vida completamente fora de uma realidade de quem possa realmente conhecer a Deus, né? Tem Deus tatuado no seu corpo, usa a camiseta com o nome de Deus, usa a faixinha com o nome de Deus, usa qualquer coisa com o nome de Deus, adesiva o seu carro com o nome de Deus, mas não há uma evidência de conhecimento de Deus. Então não há uma evidência de que realmente tem uma fé verdadeira em Deus. Então a fé, ela se tornou um termo muito vago, né? As pessoas não sabem exatamente definir o que significa fé. É um conceito que muitas vezes também ele está distorcido nos corações e nas mentes, inclusive de pessoas que sentam nos bancos da igreja. A fé é um daqueles grandes termos, daqueles grandes vocábulos que nós deveríamos saber definir. Existem vários outros: redenção, salvação, santificação e muitos outros, regeneração, que todo cristão deveria saber definir, deveria saber falar e explicar. Isso significa isso. Essa palavra tem esse significado, tem essa aplicação para papá. A palavra fé é dessas gigantescas palavras que nós deveríamos saber definir, deveríamos saber nos posicionar e dizer: a fé é isso, a fé é isso. Muitas vezes as pessoas encaram a fé como sendo algo místico, coisa assim transcendental, uma coisa que, uma energia muito forte. Ou então dizem que a fé é aquela força que atua dentro de mim, que me impulsiona a fazer coisas. Por causa da fé eu faço isso, isso e aquilo, mas é uma coisa assim que vem de dentro, sabe? Uma energia poderosa agindo dentro do corpo da pessoa. Outras pessoas acreditam que a fé é simplesmente uma crença interna na nossa mente e que aquele é um processo que eu vou acreditando e vai entrando na minha mente. A fé, por vezes, até mesmo eu não entendendo, mas eu coloco na minha mente que é assim, e aí eu posso não entender, mas eu acredito. Eu não sei como funciona, mas eu acredito. Parece até que é pecado, às vezes, questionar, querer saber o porquê. Eu acredito que todo cristão de verdade precise e deva ter fé baseado em algo. Fé vazia, eu vejo que é algo completamente separado do cristianismo. E quando eu falo em fé vazia, eu não estou dizendo que em racionalismo, eu não estou dizendo que a gente tem que encostar em todas as coisas. Tudo tem que ter uma explicação óbvia. Tudo tem que ser assim, mas a gente tem razões de crer no que nós cremos, Nós temos razões para acreditar. Por que você acredita? Isso. Temos que ter razão na nossa fé, Pedro falou, que nós devemos estar capacitados a explicar às pessoas que nos conhecem, às pessoas que nos rodeiam, qual é a razão da nossa fé. Então a fé, ela tem realmente um conteúdo, ela não é simplesmente uma coisa vazia. Então nós vemos que essas escrituras, elas falam da fé de uma forma diferente disso tudo que eu já tratei anteriormente. A fé bíblica, ela tem raízes muito mais profundas do que o que as pessoas aí fora entendem por fé. A fé bíblica, se nós pudéssemos colocar em uma palavra que talvez nos ajude melhor a compreender, fé significa ter confiança. É a palavra que nós temos lá no original. Fé e confiança são a mesma palavra. Não tem diferença, Quando você fala em confiança, você fala em fé, você está falando da mesma coisa. E é uma confiança que tem uma ação primariamente dentro da nossa mente, mas ela sempre é expressa de modo prático. Fé é algo prático.
Você não fica só pensando, não fica só na sua mente, mas aquilo que está na sua mente gera uma ação na sua vida. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos juntos nessa manhã, sobre a fé que Deus quer de nós. Me mostre a tua fé. Eu convidaria os irmãos a abrirem suas Bíblias, convido a abrirem suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 10. Livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler aqui os versículos finais desse capítulo e depois disso nós vamos orar. Bom? Então, Hebreus, capítulo 10, começando no versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por nessa manhã, mais uma vez, estarmos abrindo as Escrituras Sagradas. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu a bênção, a possibilidade de tê-las em nossas mãos, de uma maneira fácil, acessível. Ontem, juntos, aqui eu e a Luciana vimos tantas e tantas Bíblias que existem hoje em dia. Uma variedade que jamais, eu acredito, houve na história. Muitas vezes a Bíblia, que é tão acessível, que está nos nossos aparelhos, que está nas nossas mãos, de formas diversas, é tão negligenciada. Oh, Pai, agradecemos por esses 32 anos na igreja, agradecemos a Deus porque o Senhor tem nos guiado, e lá no céu nós possamos receber de Ti, oh Pai, a afirmação de que essa igreja foi uma igreja fiel. Cada membro dessa igreja possa fazer o seu melhor. Sabemos nossas imperfeições, sabemos os nossos problemas, mas que nós não deixemos eles serem impeditivos de Te adorar. Nós resolvamos tudo o que temos que resolver, nós vivamos de uma maneira coerente com o Evangelho e que, fazendo o nosso melhor, na dependência de Cristo, nós possamos assim Te agradar. Louvado seja o Teu santo e bendito nome. Fala aos nossos corações. Nós precisamos de Ti. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecidos. Amém, Senhor. Então aqui, nós vamos ver então nesse finalzinho do capítulo 10, ali os irmãos vão entender que esse finalzinho do capítulo 10 ele é importantíssimo para nós entendermos o que vai acontecer no capítulo 11. Nós não conseguimos desassociar o final do capítulo 10 do que diz o capítulo 11. Ele, na verdade, faz aquela transição. Nos primeiros 10 capítulos de Hebreus, o autor de Hebreus, ele se esforçou, eu digo se esforçou porque ele repetidas vezes fez comparações entre Jesus e muitas outras coisas, mostrando que Jesus ele era superior a todas essas coisas. Ele era mais incrível do que tudo que poderia ser comparável. Ele é mais incrível que Moisés, ele é mais incrível que os anjos, ele é mais incrível que tudo. Não há nada que nós podemos comparar a Jesus Cristo e dizer, não, Jesus não foi melhor que eles. Não, Jesus sempre foi melhor. Sempre foi melhor. E aqui ele faz essa transição entre agora que vocês conseguem perceber o quanto Jesus é melhor, vocês devem viver de uma maneira prática. Lembremos, o livro se chama Hebreus, ou seja, o foco deles é o povo judaico. Então não é importante para mim. De maneira nenhuma. Tá? Uma coisa que é muito importante para nós. Muitas vezes nós valorizamos não talvez a aliança, não talvez Moisés, não talvez Abraão,
Mas muitas vezes nós estamos valorizando coisas desse mundo ao invés de valorizar a Jesus Cristo. Então nós vemos que por várias vezes ele falou, né, da superioridade de Cristo, e agora ele vai dizer assim no final do capítulo 10, né, que nós não devemos abandonar. Muitos desses estavam começando a querer voltar a andar com o judaísmo. Eles nem queriam rejeitar completamente o cristianismo, mas eles queriam de alguma forma associar os dois. Eles queriam de alguma forma poder ter uma vida que agradasse a Deus por causa de Cristo. Eles achavam Cristo bom. Eles achavam Cristo algo interessante. Mas também não precisavam abandonar completamente a sua vida anterior e abandonar tudo que o judaísmo, as tradições, não precisava fazer isso. E é por isso que ele, durante aqueles 10 primeiros capítulos, ele falou, olha, não é para vocês ficarem pendendo e pensando, mas aquilo é tão querido para mim, é tão importante na minha vida. Não. Deixa para trás. Jesus, ele é melhor do que todas essas coisas. Quanto mais de Jesus você conhece, mais ainda você vai perceber que vale a pena deixar todas as coisas para trás e só seguir a Ele. Vale a pena esquecer a vida anterior e só seguir a Jesus Cristo. E nós, de alguma forma, também, muitas vezes nos agarramos a isso e aquilo e queremos fazer uma coisa se encaixar quando não tem como encaixar. Ou é Jesus ou não é nada. Quando nós tentamos associar, não funciona. É somente um trono que nós temos no nosso coração. E nesse trono só vai se assentar uma coisa. Ou é Jesus, ou somos nós. Porque quando nós sentamos, nós trazemos tudo o que nós queremos trazer junto conosco. Né? Mesmo que, em certa parte, nós queiramos, talvez, colocar Jesus ali naquele jogo. Mas não tem como. Jesus, ele é exclusivo, ele exige de nós sua exclusividade, porque ele fez o melhor por nós. Ele fez o melhor por nós. E por causa disso, ele exige de nós o nosso melhor. E ele fala aqui, então, que nós devemos ter uma fé que ela é persistente. Nós não deveríamos abandonar. Ele vai falar antes ali, eu não li no versículo 25, nós não devemos deixar de congregar. Ou seja, eles já estavam começando a nem ir na igreja mais. Não precisa mais ir na igreja. Não precisa mais ter essa comunhão tão estreita, né? Não. Vamos só ter a fé de uma maneira particular. Nossa, não, nós acreditamos, nós não precisamos da comunidade. Ao contrário. A comunidade faz com que a gente possa realmente se estimular. A união dos crentes faz com que a gente venha a abrir os nossos olhos para a nossa moleza espiritual. Se você fica na sua casa e você somente ouve o que te agrada, você na verdade está criando o seu próprio culto, o seu próprio Deus, porque você está formando um Deus na sua cabeça, da maneira como você bem entende que Deus deva ser. Mas quando você vai à igreja, muitas vezes, e quantas vezes já aconteceu na minha vida, eu fui ouvir uma coisa que eu não queria ouvir, porque foi contrário ao que eu gostava, foi contrário às minhas ideias. Mas era o que eu precisava ouvir, porque eu não posso ter o Deus que eu imagino ser o Deus verdadeiro. Então nós devemos entender que nós não podíamos, que essa fé nos exige não recuar, não voltar atrás, mas que seja persistente. E por que isso? Versículo número 35 fala que existe um grande galardão para nós. Todo aquele que persiste na fé, que persiste acreditando e fazendo as coisas da sua vida por fé verdadeira, praticando a fé verdadeira, essa pessoa vai receber no futuro galardões. É uma coisa que é inacreditável quanto Deus faz coisas muito mais preciosas do que nós podemos pensar. Obedecer a Ele devia ser a coisa mais evidente que nós tínhamos em gratidão ao que Ele fez por nós. Mas Ele fala assim, não é só vocês vão me obedecer. Vocês vão me obedecer, ainda vou lhes presentear. Eu vou dar galardões porque vocês me obedeceram. Precisaria? Claro que não. Mas ainda assim, Ele, por amor a nós, faz isso. E Ele fala então que Ele vai dar galardões e depois
fala no versículo número 36, com efeito tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, as promessas também são alcançadas através de persistência dessa fé. E quando a gente fala persistência da fé, não significa persistência da fé por causa de salvação. Eu vou persistir na fé, porque se eu não persistir na fé, eu vou poder daqui a pouco morrer um dia e vou perder minha salvação. Não é essa. A fé que nós colocamos em Cristo para a salvação, ela é para sempre. Nós não temos como perder a salvação. Mas essa é a fé prática do dia a dia, da demonstração da fé que nós tivemos em Cristo Jesus. E isso deve ser persistente. Deve ser contínuo, deve ser totalmente rotineiro nas nossas vidas, não no sentido de uma rotina, fazer de novo, mas que deve ser algo que faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas atividades do dia a dia, porque é importante para nós, nós enxergamos a importância disso. E também ele fala que Cristo ele vai voltar logo, versículo 37, porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. É certo, não há dúvida quanto a isso. Então nós devemos ter isso em mente, A vida cristã, ela é caracterizada por um viver na fé. Versículo 38, depois vai falar isso, que o justo viverá pela fé. Vive de fé. A fé é parte do seu viver. E como é que nós enxergamos e sabemos o que é a fé, então, que nós temos? Capítulo 11 agora vai nos introduzir essa ideia do que é a fé. Então nós vemos ali claramente a definição mais textual do que é a fé. Então talvez a sua Bíblia vai dizer assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso você vai ler na Fiel, vai ler na Corrigida, na Atualizada, na Nova Almeida, na NVI. Mas eu gosto de duas traduções que me dão uma ideia mais interessante, não que assim, isso que eu vejo que é mais interessante para mim, mas porque faz mais lógica com o que vem acontecer depois do versículo 1, né? E a palavra ali não está errada, não está mal traduzida, certo? Mas a palavra do original pode também significar essa versão que eu vou ler para os irmãos. A primeira versão que eu vou ler aqui é a versão da Sociedade Bíblica Britânica, que fala: ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. A NVT, por outra forma, ela diz assim que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então nós podemos entender que a fé, na verdade, ela é uma realidade substancial. A fé tem peso, a fé se impõe. Nós podemos ver que essa fé não é algo que está somente dentro de nós, aquele eu creio, mas sim uma realidade que é aplicada na minha vida. A fé que eu tenho, ela é vista pelas pessoas. Não é simplesmente, eu creio em Deus e tarará. Não. As pessoas veem, olhando para mim, que eu tenho fé. As ações que eu tomo, a maneira como eu vivo, demonstram a fé que eu tenho. É na prática que nós mostramos a verdadeira fé. Não é no discurso, não é no vocabulário, não é numa mera apresentação folclórica lá de se enfeitar todo com coisas de fé. Um bonezinho escrito fé. Não é isso. A fé é evidenciada pelo que você faz. E aí o capítulo 11 vai demonstrar isso durante todo o seu percurso. Por isso que eu entendo realmente que ela é a substância, né? Que ela demonstra ou mostra a realidade daquilo que nós cremos, né? Como diz lá na NVT. E como é que é a apresentação da fé, então? Como é que nós vemos a apresentação da fé? E ela não fica simplesmente naquele processo interno, como eu estava dizendo, da mente, mas sim ela vai para a vida prática.
Os heróis da fé, eles não são uma lista de pessoas que ficaram lá sentados filosofando sobre o que era a fé. A fé é isso, a fé é aquilo, a fé se citará. Não, eles agiram em virtude da sua fé. E aí você vai ler ali no versículo de número 4, iniciando no versículo número 4, queria fazer análise, diz assim, ó, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Depois, no versículo de número 5, diz, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Versículo 7 fala que pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Depois, no versículo 8, fala que Abraão, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Foi. Irmãos, isso tudo para mim, na verdade, é a consumação daquilo. O que eu quero dizer? Na versão mais básica, na versão mais simplificada da fé, o que nós podemos entender? Pela fé, Abel ofereceu o sacrifício, mas antes dele oferecer o sacrifício, sabe o que Abel fez? Ele pegou uma faca para buscar e buscou um cordeiro da sua criação. Isso foi o início da fé. Ele oferecer foi a consumação daquilo que ele acreditava. Mas ele teve pequenos passos antes de chegar nisso. Pela fé, Enoque, ele andou de maneira correta. Pela fé, Enoque falava a verdade. Pela fé, Enoque era justo nos seus negócios. Ou seja, as atividades do seu dia a dia mostravam a fé que ele tinha. Pela fé, sabe o que Noé fez? Ele pegou, não sei se existia exatamente esse objeto que nós temos hoje, mas ele pegou um machado. Foi pela fé que ele pegou um machado e começou o quê? A derrubar a árvore, a aplainar as tábuas. Foi pela fé que ele fez isso. Talvez de uma maneira muito mais rudimentar, com certeza uma maneira muito mais rudimentar do que nós temos hoje de equipamentos. Mas foi pela fé que ele fez isso. Pela fé, o Abraão, ele fez o quê? Arrumou a família dele e saiu. E começou a caminhar. Falou, olha, esposa, vamos sair. Deus falou que a gente tem que ir embora, a gente vai embora. Pela fé ele fez isso. Nós sempre imaginamos que a fé é essas coisas grandiosas que eles fizeram, mas isso na verdade é a consumação desse processo todo. A fé é evidenciada nesses pequenos fatores do nosso dia a dia, não em coisas gigantescas. Não em coisas gigantescas. A consumação, depois que se passa o tempo, depois que se passam às vezes os anos, é que a gente pensa, olha para trás e vê, puxa, foi bastante coisa, né? Foram anos de fé. Foram anos persistentes em fé. Imagina Noé, né? O clássico, o exemplo que todo mundo gosta de trazer, porque realmente é uma coisa inacreditável. Imagina você, por 120 anos, cortando tabuinha, medindo tabuinha, separando tabuinha, e armazenando elas e protegendo elas, né? E fazendo tudo certinho e colocando cada um no seu lugarzinho. E montando isso, montando aquilo, e desenvolvendo uma porta, e vai, e faz toda a estrutura da arca, e assim, por 120 anos, e as pessoas olhando, e não era uma coisa pequena. Quem já viu, eu nunca tive a oportunidade, é um aqueles passeios que, se Deus quiser, eu gostaria muito de fazer, ir para Kentucky, né, nos Estados Unidos, poder ver a réplica da arca. É uma coisa vultuosa, grandiosa, e foi lá Noé. 120 anos fazendo aquilo. Mas foi o quê? Tábua, tábua. Prego por prego. Juntando betume para betumar. Juntando as coisas que ele precisava para fazer isso. Desenvolvendo cada parte do projeto que Deus havia mostrado para ele. Por 120 anos isso. Mas foram coisas pequenas que se tornaram grandes coisas. Depois, o exemplo que nós temos aqui no versículo de número 11 é um exemplo muito importante, né? Porque nem sempre tudo isso aconteceu de pronto. Não foi assim de pronto que as pessoas acreditaram e falaram, não, Deus falou, e assim, ó, pum, automaticamente elas fizeram.
não teve dúvida, não teve nada. Não, o exemplo do versículo número 11 é um exemplo clássico e claro disso. Sara. Sara, ela não foi de pronto obediente. Mas olha o versículo 11 que fala. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, Sara teve por fiel aquele que tinha feito a promessa. Mas foi isso que aconteceu. Se o irmão voltar lá para Gênesis capítulo 18, não vou lá por causa do tempo, você vai ver que os anjos chegaram, começaram a conversar lá com Abrão, né, na época ainda Abrão. E quando ele estava conversando com Abrão, Sara ouviu a conversa. E no momento que eles falaram, olha, Sara, tua esposa vai ter um filho, o que que ela fez? Ela riu. Ela riu e depois eles perguntaram por que você está rindo. Ela falou, eu não rio, mas você riu sim. E no versículo número 14 nós temos uma informação importantíssima que é aquilo que muda, é aquilo que gira a chave dela, que é, haveria pois alguma coisa difícil para Deus? Ou haveria alguma coisa que é impossível para Deus? No momento inicial da afirmação que Sara ia ser mãe, na mente dela falou, isto é impossível. Mas depois aquela frase bateu na cabeça dela. Não, realmente não tem nada impossível. Não, Deus ele é fiel. Olha o que ele já fez. Olha as grandes coisas que ele fez. Olha como ele tem nos trazido em toda essa caminhada. Olha a fidelidade. Ela tinha evidências na sua vida da fidelidade de Deus. E porque ela tinha evidências da fidelidade de Deus, ela teve fé. E aquilo foi mudando dentro da cabeça dela. E sabe como é que ela mostrou evidência de que ela tinha fé? Ela e Abraão coabitaram. É prova evidente. Não foi o Espírito Santo que habitou dentro de Sara. Foi uma coisa prática. Uma coisa simples. Do dia a dia de um casal. Mas não para um casal da idade deles. Então você vê que todas as bênçãos alcançadas pela persistência, pela fé prática, são evidenciadas em pequenas atitudes. E não em coisas vultuosas. Nós precisamos ser aqueles que praticam a fé de maneira simples. A fé ela é prática, ela não tem essa ideia de que é uma coisa mística, assim, vazia. Não, ela é evidenciada em coisas práticas. E qual a importância dessa fé? No versículo 6, quando está falando ali sobre a transladação de Enoque, nós vemos que a fé é importante por quê? Porque sem ela é impossível agradar a Deus. É por isso que é tão importante ter fé. E nós demonstramos essa fé que agrada a Deus no nosso dia a dia. É em você acordar cedo, é em você obedecer, é em você ser um bom funcionário, é em você respeitar as leis, né? Não ser hipócrita. Se a estrada diz que é 80, é 80. Se ela diz que é 100, é 100. Eu devo dizer isso porque isso foi uma coisa que foi mudando na minha vida. Não foi sempre que eu realmente respeitei aquele limite de velocidade ali imposto. Mas aqui não dá nada. Aqui não tem problema. Todos fazem. Não. Devemos ser obedientes com uma grande multidão sem ninguém. Se tem um monte de gente olhando ou tem gente olhando, não importa. Porque é evidente a hipocrisia nossa, principalmente nessa questão do trânsito, quando a gente vê um guarda de trânsito. A gente está lá fazendo tudo errado, vivendo uma vida completamente errada, mas aí vem um guarda de trânsito, opa, põe o cinto, senta mais bonitinho e tal, né? Por quê? Porque quer transparecer isso. Eu lembro que uma vez eu estava indo jantar, ainda quando eu era noivo da Lu, na casa da mãe dela, e os guardas me pararam. Eu estava a 1 quadra de distância da casa da Lu e me pararam. E aí o meu carro teve aquele acidente um tempo atrás, ele ainda tem aqueles amassados, né? E o policial foi muito gentil comigo, ele olhou para mim e falou, qual que é a sua bronca? Eu pensei, puxa vida, né? Nem entendi direito a primeira pergunta, né? Aí eu pedi para ele repetir, por favor, e ele me falou, e eu falei, não tem nada. Eu falei, eu sou professor de inglês e sou pastor de uma igreja em Porto Alegre. Ele falou, então tá, abre aí o porta-malas pra gente olhar. Tudo bem, abri, ele ficou, pegou meus documentos e tal, me revistou,
Depois de tudo aquilo que eu fiz, agradeci o serviço dele e fui embora. Sem problema algum. Mas tem pessoas que veem aquilo, já ficam nervosas, já fogem, já tentam furar a barreira e assim por diante. Né? Por quê? Porque não estão fazendo o que é certo. Isso é um exemplo dentre tantos milhares de coisas que a gente faz errado ou pode estar fazendo errado. Porque ninguém está vendo, porque não, a fé é evidenciada em coisas práticas. E quando eu falo em fé, às vezes eu fico assim, ó, a fé não é ler a Bíblia e orar. Isso é tão evidente para nós, sabe? Não deveria ser nem uma coisa considerada um ato de fé ler a Bíblia e orar. É o mínimo necessário, sabe? Não tem nada de extraordinário nisso para um cristão. Né? A fé é coisas práticas maiores do que isso, porque isso aí é o elementar na vida do cristão. Um cristão que não lê Bíblia, que não ora, temos alguma questão aí para ser resolvida muito seriamente sobre o seu entendimento de cristianismo. Mas então nós precisamos acreditar e viver da maneira correta. E aqui a gente vai ver esses exemplos e mais exemplos, e algumas pessoas não gostam de, talvez, de ter essa vida de fé, não por causa desses exemplos, porque esses exemplos são maravilhosos, mas existem pessoas que eu acredito que não querem viver uma vida tão próxima de Deus, tão estreita a Deus, tão próxima de uma fé verdadeira, por causa dos versículos finais do capítulo. Quando diz no versículo 35, diz: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Agora essa parte continua. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Eu não quero seguir essa fé com Deus. É isso que a fé com Deus me traz? Essa pode ser o efeito da fé em Deus? Então melhor não, né? Mas olha só, irmãos, o que diz o próximo versículo. Homens dos quais o mundo não era digno. Você quer ser digno desse mundo ou do porvir? Você quer ser digno do mundo atual ou do que está por vir? Nós devemos ter olhos na eternidade. Nós não devemos ter medo dessas coisas, né? No versículo 39 fala que nós não somos aqueles, 10:39, que aqueles que recuam, mas nós somos os que avançam. 2 Timóteo, capítulo 1:7 fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, de amor e de moderação. Nós não somos os medrosos. Nós somos aqueles que batalham independente da batalha que deve ser enfrentada. Então, meu irmão, para terminar, como é que você tem vivido a sua fé? Como é que você tem vivido a sua fé? Há evidências da sua fé no seu dia a dia? Há evidências de que você realmente acredita em Deus? As pessoas, ao olharem a sua vida, podem dizer: não, esse tem fé verdadeira, é fácil de ver, tem como provar isso. E essa fé que nós temos, ela é algo individual, é uma coisa que cada um de nós tem. E eu não estou dizendo assim, a fé tem uma definição particular para cada um, não. Mas nós enfrentamos desafios que só nós vamos enfrentar. Deus nos coloca em situações que somente nós vamos passar. E nós devemos vencer essas dificuldades e batalhas no nosso dia a dia para podermos agradar a Deus com o que Ele colocou para nossas vidas. E é tão maravilhoso provar e as pessoas verem isso nas nossas vidas, sabe? Nós devemos provar de Deus no nosso dia a dia e sentir esse sabor. Por mais que eu tente explicar o que é o prazer de sentir a satisfação em agradar a Deus com a minha vida, eu não tenho como fazer isso, a não ser que o irmão também prove por conta própria. Em 2016, os irmãos lembram que eu fui lá visitar o nosso pastor missionário Jovito, né? E também fui à República Tcheca. E lá na República Tcheca, eu tive a oportunidade, logo que eu cheguei, eu desci do avião, o irmão lá, responsável pelo acampamento, me recebeu. Falou: você tá com fome? Quer jantar? Porque nós já jantamos, eles jantam mais cedo lá também.
Eu falei, não, pode ser. Ele falou, então eu vou te levar num shopping aqui pra você comer uma comida típica tcheca. E aí eu fui lá. E aí ele pegou, pediu lá pra mim, a menina lá que tava servindo, e me entregou o prato de comida. Eu fiquei sentadinho esperando quando eu vi cair um prato de comida na minha frente. E eu tirei foto do prato, eu vou mostrar agora para os irmãos essa fotinha. Aí está o pratinho, o famoso Svinkova. Svinkova. E eu olhei aquilo lá e eu pensei, olha, diferente, né? O que é isso aí? É um contrafilé, ali a carne que vocês estão vendo, né? É um contrafilé. E tem um molho ali com alguns legumes, né? Um molho não muito salgado, é meio agridoce, mas não chega a ser doce, sabe? E ali tem cenoura, o laranja é mais forte da cenoura, né? Tem aquela geleiazinha ali, que é de cranberry, né? Eu devo confessar que quando eu fiquei, como é que fala cranberry em português? Aí eu fui no dicionário para descobrir que é oxikoco. Eu nunca ouvi falar alguém falando oxikoco na vida, né? Mas é um molho de oxikoco, então, se você quer falar em português, ou de cranberry, como é o nome mais conhecido. E um pão cozido na água, né? Não é um pão assado, esse pão é cozido, é um pão diferente. E, irmãos, eu devo confessar que é bem gostoso. É bem gostoso isso aqui, viu? É uma coisa que não me foi estranha comer. Mas não é uma coisa que eu estava habituado a comer, né? É uma coisa que fugiu um pouquinho da minha rotina de comer. Eu devo dizer que essa foto tem quase 4 anos, ou tem mais de 4 anos essa foto já. E pela primeira vez, quando eu estava olhando a foto novamente, eu percebi que tinha uma frase escrita no guardanapo que diz basicamente bom apetite em tcheco. Eu fui pesquisar para ver o que significava aquilo que estava escrito ali. Então, assim, eu provei. Eu sei do sabor que tem. O irmão talvez pode imaginar, não, eu gosto de contrafilé, eu gosto de um molho, um pão de água, uma geleiazinha e tal, uma chimia. Eu meio que tenho uma ideia do que pode ser o gosto disso aí, mas irmãos, vocês não sabem até vocês provarem. Vou voltar aqui para trás. Então, nós devemos ter da mesma forma. A fé é isso. Por mais que eu tente explicar, sim, que a fé é algo prático, e isso é a minha definição básica de fé, é um conceito, é um conhecimento que nós temos que é evidenciado de maneira prática, né? É visto na nossa vida de uma maneira evidente, né? Se você não provar, você não tem o que fazer. Você não tem como saber o gosto disso. E agora, sabendo dessas coisas, o que nós devemos fazer com essa fé? O que nós devemos fazer? E é isso que o capítulo 12 inicia-se mostrando para nós. Versículo 1. 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olha esses termos que vão se repetindo, perseverança a carreira que nos está proposta, né? Com confiança e perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então nós temos esse encerramento para a ideia. Nós temos, em primeiro lugar, essa grande número de testemunhas, que são os heróis da fé do capítulo 11, que já estão lá na glória. E que é interessante se o irmão ler 2 vezes no capítulo 11, fala que eles fizeram o que fizeram não alcançando, né? Não alcançando a promessa, né? O versículo 39 do capítulo 11 diz: ora, esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, eles fizeram, mas a promessa eles não alcançaram. Eles fizeram e viveram uma vida de fé, mesmo não tendo alcançado todas aquelas coisas. Eles creram,
creram, porque dizeram por haver Deus prometido coisa superior a nosso respeito. Então a evidência disso é a pessoa de Jesus Cristo. Eles viveram a vida em fé que viria o Redentor. E viria aquele que havia sido prometido. Eles viveram a sua fé sem ter visto isso. E nós somos a geração posterior a Jesus Cristo. Ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou e ele está vivo, assentado, como nós vemos no versículo de número 2. Então, sabendo dessas coisas, nós devemos agora o quê? Evidenciar essa fé. Nos desembaraçando do pecado, nos desembaraçando de todo o peso, todas as coisas que nos seguram, nós devemos deixar tudo isso em Deus, receber o perdão de Cristo e correr a fé com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que nesse próximo ano de mais um aniversário da igreja, até a volta de Cristo, nós possamos deixar muitas evidências da fé que nós temos em Cristo, que nós temos em Cristo. Eu gostaria de encerrar nessa manhã com um pensamento, com uma frase do John Piper, que ele fala: a vida de fé é o grande espelho da confiabilidade de Deus. Porque Deus é fiel e nós podemos confiar em Deus. A vida que nós vivemos em fé, ela vai refletir que realmente nós confiamos no nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser mulheres e homens que evidenciam sua fé de maneira prática, no seu dia a dia, para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus nos abençoe. Muito bem, então, meus queridos irmãos, desafio maravilhoso que o pastor Daniel nos trouxe, e realmente a nossa fé não deve ser somente aplicável, não deve ser apenas aplicável a nós, mas principalmente deve ser demonstrada a todos aqueles que estão à nossa volta. Então Deus abençoe sua palavra. E só para os irmãos saberem, os irmãos que são parte da nossa igreja, que hoje estão no ministério, pastor Daniel, pastor Antônio, que também é fruto desse ministério, pastor Daniel Bortoluzzi, lá em São Cepé, pastor Delfino, que trabalha junto com o pastor Stefanini ali no Partenon, e também pastor Carlos Reis, que está em Santa Maria, ok? Então nós somos privilegiados, irmãos, e toda a igreja, ela precisa realmente ter frutos no seu ministério. Claro, sabemos, o pastor Roger investiu muitos anos de sua vida aqui nesse ministério. E temos igrejas que também são parte da história dessa igreja, como a Igreja Batista Fundamental em Santa Maria, a Igreja Batista Fundamental em São Cepé e a Igreja Batista Fundamental ali em Guaíba. Além do que também alguns missionários saíram daqui da nossa igreja, vieram para Porto Alegre, ficaram um tempo aqui e foram fundar as suas igrejas depois nas cidades de Alvorada, como o pastor Jeffrey, também o pastor Michael Ring, que fundou ali a igreja no bairro Ponta Grossa. Então, nossa igreja tem bastante história e nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor nos tem feito. Então, meus irmãos, hoje um tempo especial, o pastor Daniel nos trouxe a pregação da palavra de Deus. Agradeço muito a sua persistência em estar conosco. Como eu disse, eu escrevi até nos comentários, talvez pelo fato de estar em lugar diferente, a transmissão teve alguns travamentos, algumas quedas de internet, mas graças a Deus que nós conseguimos ouvir toda a pregação, foi uma grande bênção. Esteja com o coração aberto para praticar aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Também, meu irmão e minha irmã, faça planos, planeje-se para estar junto com a sua família hoje à noite às 19 horas, para que Deus fale ao seu coração. Peça o teu hino predileto. Eu vi ali, pelo que eu tinha notado, eu acho que a dona Yara nos pediu um hino. Então os irmãos podem ficar à vontade para nos pedir os hinos que quiserem, ok? Então, meus irmãos, uma grande bênção estarmos juntos essa manhã. Tomem os devidos cuidados. Vamos sempre orar uns pelos outros. Orem pelo ministério da nossa igreja, 32 anos, irmãos. E como sempre fazemos cada aniversário, nós passamos um vídeo, tanto do início da nossa igreja, como também
dos membros que já passaram por aqui até os dias atuais. Então isso nós vamos fazer na semana que vem, no culto que vamos fazer especial, ok? Mas já começamos então a partir de hoje a comemorar, se assim nós podemos dizer, o presente, né? Tínhamos falado que íamos entregar algo para todos, vai ficar para a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, ok? Vamos orar mais uma vez para nós encerrarmos essa manhã então, meus irmãos. Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia, que o Senhor possa continuar trabalhando em cada coração. Muito obrigado pelo desafio dessa manhã e como nós devemos viver e agir por fé, Senhor Deus. Sabemos que o ministério dessa igreja começou há 32 anos atrás, porque o Senhor desafiou o pastor Roger e dona Sharon a virem por fé ao Brasil. E nós somos frutos da fé desses irmãos. Então, ó Deus, só o Senhor sabe o que a fé de cada um de nós pode produzir, não só nas nossas vidas, como na vida das pessoas que nos cercam, daqueles, ó Deus, que também têm a oportunidade de ver Cristo nas nossas vidas. Então, faça a sua obra, Senhor Deus, desafie os nossos corações, que terminemos este culto essa manhã de maneira diferente e realmente estejamos desafiados a aplicar as verdades da sua palavra em nossas vidas. É o que nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje à noite, às 19 horas, se Deus nos permitir, estaremos aqui. Continuem orando por nós. Os irmãos sabem, já lhes deixei a par da situação. Se quiserem mandar mensagens, podem mandar, não tem problema algum. Mas aqui estamos todos bem, ok? Então, um grande abraço para vocês. Eu vou colocar a imagem final, vai ficar aí o chat para vocês poderem mandar as suas mensagens. Se querem mandar hinos também para cantarmos hoje à noite, fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Eu estou vendo aqui várias mensagens que os irmãos estão mandando, então um grande abraço para todos. Hoje à noite nós estaremos juntos, ok? Sintam-se abraçados. Deus abençoe a todos. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender, prosseguindo vou crer. Sei que irás me guiar, sempre me susterás, com tua graça e amor, tu me cercas, Senhor. E se tudo faltar, isso me lembrará. Nada tenho aqui, mas eu tenho a ti. Tu me susterás, nada de faltar, dependente sou de tua graça e amor. Tu me susterás, nada de faltar, tenho enfim, pois eu tenho a ti. Sou imerecedor de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que os meus. Puro eu quero ser, mas te imploro poder para ti ser leal neste
ensinar.